Fala galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estatística dominando a IBFC. Aqui a gente vai colocar várias questões, várias dicas e a teoria esquematizada para a gente pisar na cabeça da sua banca e chamar a IBFC de IBFCzinha. Aqui a gente conhece o inimigo. Se o inimigo tentar agir, a gente vai pisar. Não tem aquela música? O inimigo pode até tentar. Aí o que é que a gente faz? Pisa na cabeça da serpente. Vamos pisar na cabeça dela. Gente, começando lá do iniciozinho da estatística, tá? Sobre os conceitos básicos onde a IBFC gosta de explorar. Eu não vou me prender a colocar aqui linguagem catedrática, tá? Eu vou falar aqui numa linguagem bem simples para você quebrar a banca. Então vamos lá, gente. Questãozinha de número 1, ó, foi do Detran para o cargo de estatístico uma prova bem recente, a mais recente de todas, ó, 15/5 de 2022. Variável em estatística pode ser definida como sendo o conjunto de resultados possíveis de um fenômeno. Ela pode ser qualitativa ou quantitativa. Nesse sentido, assinale a alternativa que apresenta somente variáveis contínuas. Gente, veja, variável, na verdade, gente, é qualquer característica da amostra ou da população. Variável é o que está sendo estudado, é o que está sendo pesquisado. Se eu quero fazer uma pesquisa sobre gosto musical é variável. Se eu quero fazer uma pesquisa sobre a altura média dos jogadores de basquete de um determinado time, a altura é a variável, tá? Então, a variável é o que está sendo o que, gente? Estudado, tá? E aí eu tenho variáveis qualitativas e eu tenho as variáveis quantitativas. Veja, gente, ó, as variáveis quantitativas, elas podem ser discretas ou elas podem ser contínuas. Primeiro, gente, ó, o que são variáveis quantitativas? Quantitativas é que trabalha com quantidade, tá? Quantitativas é que trabalha com quantidades. Aqui nas variáveis quantitativas, eu vou trabalhar com números. E lembre, gente, nem todo número ele vai representar uma quantidade. Então veja, eu vou falar numa linguagem bem simples. A variável, ela é discreta quando os resultados vão me fornecer resultados inteiros. Por exemplo, se eu digo bem assim, ó, a variável quantidade de filhos que uma pessoa tem, você não vai dizer que tem 2,5 filhos. Você não vai dizer que tem 1,5 filho. Não, eu tenho 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos. Então, a variável quantidade de filhos, ela é quantitativa discreta. Quantitativa, eu estou trabalhando com números. Discreta, com números o quê? Inteiros, tá? Se a gente pega e faz o seguinte, quantidade de esposas que a pessoa tem. Você não vai dizer eu tenho 3 esposas e meia, eu tenho 1 esposa e meia. Não, eu tenho 1 esposa, eu tenho 2, eu tenho 3. Tem gente que tem, tá? O resultado, ele é inteiro. Então, é quantitativa discreta. Professor, e contínua? Contínua
ele dá a brecha, ó, de eu trabalhar com números quebrados. Por exemplo, altura. Ah, eu tenho 1,86. Eu posso ter 2 metros de altura, que é um número inteiro. Mas o resultado pode ser um número quebrado, 1,86. Se a gente fala em massa corpórea, a minha massa é de 24,5 quilos. Temperatura. Minha temperatura, eu fui aferir a temperatura, deu 36,4 graus centígrados. Números quebrados. Então, temperatura é quantitativa contínua. Em outras questões, a gente vai falar nas qualitativas, que podem ser nominais ou ordinais. E também vamos falar também sobre as variáveis dicotômicas, tá? Então, é isso que eu preciso aí para fazer a questão. Vamos lá. Ele falou aqui quais são contínuas. Então, contínuas é que vai trabalhar com números o quê? Quebrados. Eu tenho essa brecha. Gente, só uma observação, ó. CEP, o CEP. A 49.140.00. O CEP, apesar de ser um número, esse número, ele não representa uma quantidade. Então, CEP não é quantitativa, nem discreta, nem contínua. Você já viu, por exemplo, calcular média aritmética dos CEPs? Não tem, tá? Então, CEP é apenas o quê? Um código de endereçamento postal. Apesar disso aqui ser um número, ele não representa uma o quê, gente? Quantidade, tá? Número da carteira de identidade, número de sua casa. Não calculo média disso aí. Então, apesar de serem números, eles não representam quantidades, tá? Por isso que eu digo, variável quantitativa trabalha com quantidades. O resultado é numérico, mas lembre, nem todo número representa uma quantidade. Então vamos lá. Quem for contínuo aqui, dá a brecha de eu ter resultados quebrados. Por exemplo, ó, valor numérico do salário. Você pode ganhar aí R$ 1.500,64. Então, eu sei que isso aqui é contínuo. Número de filhos é discreto. O resultado é inteiro. Então, letra A não vai. B, a altura de uma pessoa em metros. Gente, a altura de uma pessoa em metros, o cara pode ter aqui, ó, a altura de uma pessoa em metros, aqui, ó, total de parafusos. Só por isso aqui, ó, total de parafusos, você não tem 3 parafusos e meio, tá? Então eu já sei que isso aqui é discreto, ó. Aqui, peso de um pacote de farinha. Você pode ter 2,5 quilogramas. Pode. Comprimento de um prego em centímetros. Você pode ter 1,5 cm. Aí é contínuo. Diâmetro de uma circunferência. Você pode ter uma circunferência de diâmetro 3,5. pH da água. O pH é 4,3. Eu posso. Gente, aqui, ó, na letra C, todos são contínuos. Professor, aí na letra D, ó, na letra D ele bota quantidade de indústria de bebidas. Gente, quantidade de indústria de bebidas, o resultado é inteiro. Isso aqui é discreto. O único que tem contínua aí é a letra C, ó. Peso, comprimento do prego, diâmetro, tá? Ele botou aqui índice de inflação. Você pode ter um índice de inflação de 3,5%. Beleza. Aí é contínuo, mas quantidade de indústrias é discreto. Então, letra correta, letra o quê? Letra C. Fica ligado, depois voltamos com mais questões e mais dicas. Um beijão. Fui.